nós opera a morte, para que em vós opera a vida. Satanás queria dividir os obreiros, dividindo a igreja. Eu sou de Paulo, eu de Apolo. Eles não aceitaram isso, mas o inimigo queria. Paulo era uma bênção, e os dons eram uma bênção. Mas o que o inimigo fez? Se vocês não vão me adorar, se vocês não vão me seguir, então eu vou querer que vocês me sigam indiretamente. E como é que faz os irmãos seguir o inimigo indiretamente? É quando a gente coloca coisas boas no lugar de Cristo, que coisa ruim a gente não quer. Mas quando os dons, a experiência, uma parte da verdade, uma partezinha, ou uma liderança, ou qualquer uma outra coisa, passa a centralizar os irmãos, e esse centro deixa de ser Cristo, então aí está um espírito de engano. Quando nós temos a facilidade de mover os irmãos a fazer coisas, mas isso não representa a presença do Senhor, o esperar no Senhor, a comunhão com o Senhor, o testemunho do Senhor, mas é fazer coisa boa em nome de Deus. Nós temos que fazer. Isso é engano, irmãos. Então note que isso é delicado, porque isso é uma posição espiritual, isso não é uma doutrina em si, ainda que é um ensinamento, mas é um nível que nós precisamos discernir. Então, se a gente ler esse salmo ao contrário, nós vamos entender que não haverá unção, não haverá ministério, não haverá comunhão. E o final do salmo diz assim, verso 3: ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Não teremos a bênção e não teremos a vida. Maldição e morte. O contrário de bênção e vida. Enquanto somos novos, é assim que nos movemos. E não há tanta morte e maldição, porque Deus sabe que nós somos crianças. Ver uma criança correndo é normal, né? Que bom, não está doente. Mas quando a gente vai virando os marmanjos e ainda continuamos agindo como se fossem crianças, meus irmãos, tenha misericórdia. O Senhor precisa nos aquietar. Então, queridos, como vamos agradar a Deus? De acordo com isso que estamos lendo e compartilhando. O Senhor nos quer juntos. A grande palavra para nós hoje é juntos. Mas é juntos não em si mesmo, que seria o humanismo. Juntos sem o Espírito mesmo, nós vamos se matar um ao outro. É um problema. É juntos nele, no Senhor, dependendo do Senhor, tomando conselho juntos. Quantas coisas juntos podemos aprender, irmãos? Se a gente lê, depois se você pegar uma concordância bíblica, seja na internet ou não, olha a palavra juntos no Novo Testamento, ou juntamente, você vê quantas vezes ela aparece. Eles estavam juntos no mesmo lugar no dia de Pentecostes, e o Espírito Santo veio. Eles se levantaram juntos, ainda que Pedro que falou. Aqueles que creram perseveravam juntos na doutrina dos apóstolos, mas é juntos. Do número dos que criam, eles caminhavam juntos. Eles partiam o pão juntos. Eles vendiam suas propriedades e repartiam uns com os outros juntos. A vida deles era juntos. Quando apareceu uma inquietação no meio do livro de Atos, teve aquela assembleia no capítulo 15 de Atos, porque eles conheciam essa unção, que é juntos que nós aprendemos. E ali se reuniram os apóstolos, os anciãos e os irmãos. Testemunharam juntos de quão grandes coisas o Senhor fez. Mas depois eles entraram nesse nível da barba, de que a unção que é da cabeça precisa nos governar, porque apareceu uma situação que eles não sabiam resolver, ainda que Tiago tivesse uma direção, ou Paulo ou Pedro. Mas é juntos que o Senhor quer ensinar. Então Paulo falou, depois Pedro falou, depois Tiago falou.
Eles não tinham problema em parar para falar juntos, uns com os outros. Porque o grande segredo que eles estavam aprendendo era fazer as coisas juntos. Ó, quão bom e agradável é que os irmãos habitem juntos. E no final, nós vemos então o Salmo 133 se cumprindo em Atos 15, que diz: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Não foi a nós, não foi uma política, uma diplomacia, um conchavo, né? Então vamos, irmão, aleluia, né? Estamos dividindo, vamos. Não é isso, irmão. A igreja não é isso. É a gente estar ali, ó, diante do Senhor, até que Ele nos dirija. Mas se demorar, irmão, a nossa maior posição é representar a cabeça, é estar nele, adorando o Senhor. Sossega. Juntos. E aí, irmãos, o Espírito Santo falou, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Que coisa maravilhosa, precisamos encontrar esse nível de que as coisas que venhamos a fazer seja o resultado desses juntos diante do senhorio do Senhor, e falarmos pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. A grande obra do inimigo nesses dias é nos desintegrar, fazendo coisas boas, para que não haja o testemunho do Senhor, não haja o encabeçamento de Cristo, não haja a habitação do Senhor, não haja a glória de Deus, não haja o poder de Deus na casa de Deus. Ó, irmãos, no livro de Atos, capítulo 9, no verso 31, eu queria falar, vou falando assim no meio algumas frases, que eu queria dar um novo sentido, só para a gente entender, tornar a coisa um pouco mais prática. Irmãos, o que é um líder hoje? A gente fala, a igreja não tem liderança. Isso é uma heresia. A igreja não é uma empresa. Isso é verdade. Nós não temos um presidente. Mas a igreja é um corpo. E no corpo tem ministérios. E a liderança que é do Espírito Santo, ela se move através de irmãos que vão amadurecendo no Senhor para representar, mas é sempre levando os irmãos a Cristo, a não se mover, irmãos, o senhorio do Senhor, a posição do Senhor entre nós. Quando vem a utilização de irmãos, os fundamentos da palavra, irmãos, a unidade, irmãos, vamos considerar o Senhor, isso é um serviço de um líder. Em segundo lugar, irmãos, a palavra diz: ferirá o pastor, e o que vai acontecer? Um líder é alguém que mantém o rebanho unido. Ele não fala que ele é alguma coisa, mas ele está sempre ali. Ó, irmãos, calma, irmãos, porque se a gente fizer assim, nós vamos... mas o que tem? Os irmãos têm que... Então, assim, às vezes nós falamos que não tem liderança porque nós não temos responsabilidade com o rebanho. Não temos misericórdia de irmãos, dos mais novos. Não temos peso pela unidade. Nosso ego não quer estar debaixo de autoridade porque ele não quer disciplina. Então ele quer estar livre para fazer o que quer. Gostando da anarquia, porque temos o veneno da serpente em nós. Mas a igreja é um lugar de ordem. Não é uma ordem humana, mas há um cabeça que ordena. E precisamos estar debaixo da autoridade do nosso Senhor. Deus não é Deus de confusão, como diz Paulo, mas é um Deus de ordem. E Paulo disse a Tito: por essa causa eu te deixei em Creta. Para quê? Colocar em boa ordem as coisas que ainda restam, que nós causamos desordem. Assim se manifesta o espírito do erro, do engano, quando começa a causar desordem entre os irmãos. Mas não vem com chifre, capa, soltando fogo pela boca. Vem como anjo, manso, bom ensinamento, bons livros. E quando a gente vai perceber,
A unção do Senhor foi embora. A vida de Deus foi embora. A habitação do Senhor foi embora. E cada um de nós nos tornamos cabeça entre os irmãos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. Precisamos de irmãos que nos ajudem a manter o foco. Precisamos de irmãos que nos ajudem a manter o rebanho unido. Precisamos de irmãos e irmãs que nos ajudem a orar juntos para encontrar a vontade de Deus. Ministério de oração. Precisamos de irmãos que nos ajudem a considerar o Senhor nas decisões. Temos cuidado com as coisas. Então, voltando a Atos 9:31, a igreja, não as igrejas, mas a igreja, 9:31. Na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia com ele. Irmãos, a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Samaria é uma cidade? Sim ou não? Não é. Galiléia é uma cidade? Judéia é uma cidade? Ou eram regiões compostas por várias cidades? Mas como a Bíblia está dizendo a igreja nessas regiões? Não dá, mas ou nessas regiões. Que bom que temos esse texto no Novo Testamento. Porque nós falamos da igreja na cidade e, sem nos darmos conta, nos tornamos tão localistas acima do que o Espírito Santo apresenta para nós. Nos tornamos um movimento localista. O inimigo sabe como nos enganar. Não queremos ser um sistema. Queremos ser uma igreja orgânica que represente o Senhor na cidade. Então somos a igreja local. Mas os irmãos ali em Curitiba ou Tamandaré, eles são de outra igreja. Então eles não têm nada a ver com a gente. O governo local, os irmãos não se metam conosco. Cheguei num lugar um tempo atrás, os irmãos estavam querendo pedir aos outros para parar de ofertar, porque tinha tanto dinheiro que eles não sabiam o que fazer e não tinha necessitado entre eles. Eu quase tive um infarto, né? Porque a igreja é uma. A deficiência da obra no Nordeste, mesmo que seja na África ou em qualquer lugar, nós devemos tomar as dores. E as contribuições é para a casa de Deus, não é para nós. Mas se virou um sistema local, então nós vamos restringir a esfera da comunhão a uma localidade. O aspecto da localidade tem a ver com a administração local, com o governo local, com o pastoreio local, com o testemunho local. Mas a comunhão e a cooperação do corpo chega até onde chega o Espírito Santo, irmãos. Se o Espírito Santo nos coloca juntos com irmãos numa região, se o Espírito Santo nos vincula, irmãos, a igreja é livre, ela não tem fronteira. Ou você deixa de ser santo, ou salvo, ou filho, quando você sai da sua cidade. Aonde estamos, aí está a igreja, irmãos. Então, graças a Deus por esse texto que diz que a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia. Aqui temos uma questão que precisamos aprender. Porque muitas vezes enfatizamos a igreja na cidade, mas nós não sabemos, ainda às vezes não sabemos praticar a vida da igreja na região, a dependência de comunhão, de relacionamento, de funcionamento de ministério que se ajudam mutuamente numa região, para que o Senhor tenha glória e vida numa região e não apenas numa cidade. Então nós convertemos a igreja local numa seita local, quando ela é exclusivista, e nós passamos a não depender dos irmãos na região. Ora, se Deus colocou irmãos com ministério numa cidade, ele pode ser um presbítero local. Numa outra cidade ele não é um presbítero. Mas se ele é um membro do corpo, esse ministério pode ser usado em qualquer lugar, desde que o Espírito Santo guie ele. Alguns irmãos Deus segura numa cidade, mas outros irmãos ele vai empurrando, vai assoprando. Ele vai nos levando a servir juntos. Mas nós vamos ficando doentios, numa cidade, e às vezes morremos.
Quantas vezes temos problemas locais? Que uma igreja numa região, ou perdão, uma igreja em outro lugar, daquela região já passou, já superou. Nós não precisamos cair naqueles erros, nos enganos malignos. Mas nós passamos e somos enganados. Porque na hora da crise não pedimos ajuda. Bom mesmo, irmãos, é andar juntos. E não esperar crise para pedir ajuda. Quando nós encontramos um casal que não tem amigo nenhum, ou irmãos que não têm amigo nenhum que possam caminhar juntos, tomar conselho juntos, abrir o seu coração para alguém, quando vem a crise, e às vezes vem crise que está acima da nossa possibilidade de levar adiante sozinho, nessa hora o inimigo nos vence. O Senhor falou que onde estiver 2 ou 3 no seu nome, Ele está presente. Tem hora que sozinho você não vai resolver. Temos que aprender a lição de juntos. Um casal sozinho tem hora que vai sofrer. Nós precisamos de ajuda. De pai e mãe espirituais para nos ajudar. E uma igreja sozinha, nós vamos passar por situações que, se a gente está numa região, mas nós somos quase uma seita local, nós vamos ser desintegrados. Então o Senhor quer nos levar também a caminhar como igreja na região. E que as experiências dos irmãos numa cidade sejam riqueza para outra cidade. E a gente possa trocar, servir uns aos outros com as nossas virtudes, com os nossos serviços, com o nosso socorro. Graças a Deus hoje temos irmãos aqui de vários lugares. Essa já é uma reunião no contexto de obra, de região. Que o Senhor nos ajude, que isso avance muito mais ainda. Amém. Muito mais ainda. Mas aí, irmãos, precisamos nos submeter uns aos outros. Lembra de Atos 15 que a gente estava falando? Os irmãos falaram assim: olha, saíram alguns irmãos dentre nós, sem termos nós dado mandamento algum, saíram sem comunhão, sem permissão.